Amazônia, um contexto geopolítico e geográfico que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos fazer essa aula um pouco interdisciplinar, para você entender algumas características geográficas, climáticas, territoriais, que influenciam também no processo histórico da Amazônia. Essa ocupação da Amazônia, dentro desse contexto do antigo regime, nós precisamos entender por que a Amazônia ela vai ser ocupada. Quem são os países que fazem parte da Amazônia? Quais são os estados brasileiros que fazem parte da chamada Amazônia Legal? Qual é essa diferença entre Amazônia, entre floresta amazônica, entre Amazônia Legal? Porque uma é um contexto geopolítico, a Amazônia Legal. Já a Amazônia é um contexto biológico, da formação da biodiversidade, do bioma amazônico. Porque uma, ela abrange, quando nós falamos de Amazônia, nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando dos países vizinhos que Suriname, Guiana Francesa, Guiana, nós estamos falando de Equador, Chile, Venezuela, nós estamos falando dos países Bolívia, países que aqui próximos estão de nós, quando nós falamos nessa Amazônia. Só que a Amazônia ela passa por um processo político também, que é quando nós falamos da Amazônia Legal. A Amazônia Legal, se você observar, ela pega estados que têm um pouquinho dessa Amazônia florestal, vamos colocar assim, dentro desse bioma amazônico, mas que ela possui uma característica econômica que precisava ser protegida e precisava ser investida de uma forma diferenciada do sul e do sudeste do Brasil. Então, é dentro desse contexto que nós precisamos entender a importância desse rio, a importância dessa floresta, a importância desse povo, a importância do relevo, das formações rochosas para esse sistema amazônico, para essa biodiversidade, para esse processo histórico amazônico. Na tela para vocês, aula de número 11, onde nós iremos falar. Eu sou o professor Beto, estarei aqui com vocês nesta aula falando sobre a exploração, a conquista e a ocupação da Amazônia no contexto do antigo regime. O espaço natural, a Ileia Amazônica, o rio Guaporé. Vamos lá, as habilidades da aula de hoje, vamos lá ver o território brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, vamos começar a falar sobre a Amazônia Legal e a Amazônia. O território brasileiro corresponde a mais de 50% total da região geográfica da Amazônia. 50% do território brasileiro é formado pela Amazônia. Abrangendo terras como Pará, que fica na região norte, Maranhão, que fica na região nordeste, Amazonas, que fica na região norte, Tocantins, que fica na região norte, Mato Grosso, que fica na região centro-oeste, Rondônia, que fica na região norte, Acre, Amapá e Roraima, que ficam na região norte. Isso é a Amazônia. Nós falamos Amazônia. Vamos lá, olha aí, ó. A chamada Amazônia Legal. Percebam vocês que o estado do Mato Grosso ele não fica na região norte. E nem todo o bioma dele é um bioma da floresta amazônica, mas ele entra dentro da Amazônia Legal. O Maranhão entra dentro da Amazônia Legal, pela intervenção que havia necessidade de se fazer ao Maranhão. Tocantins, que depois passa a ser da região norte, entra dentro da Amazônia. Então, a Amazônia, que se nós falarmos aqui, a região norte ela faz isso daqui, né? Ela pega isso daqui, a região norte. Isso aqui seria a região norte. Só que entra o Maranhão, que não é da região norte, e entra o Mato Grosso, que não é da região norte, dentro desses estados que formam a Amazônia Legal, que vai ser criado. A Amazônia Legal, ela é criada por um contexto geopolítico, de estratégia geopolítica.
para investimento aqui nessa região. A Amazônia é um extenso conjunto de terras da América do Sul, situado no centro-norte do subcontinente, abrangendo terras como, agora que são os países, vimos o estado, fazem parte da Amazônia Legal. Mas a Amazônia, quais são os países que têm a floresta amazônica, que fazem parte desse bioma? Agora nós estamos falando de bioma. Vamos para a biologia, olha aí, ó. Saímos de geografia, vamos para a biologia, vamos para a história. Hoje a nossa aula está muito interdisciplinar, tá? Preste atenção. Então, quem são os países que fazem parte desse bioma? Nós temos, claro, o Brasil. Nós temos nosso vizinho aqui, do outro lado do Rio Madeira, a Bolívia. Nós temos a Colômbia, nós temos o Equador, nós temos a Guiana, o Peru, Suriname, Venezuela e mais a Guiana, ali, francesa, que fazem parte. Olha aqui, nesse mapa aqui, nós vamos ver a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e o Brasil, fazendo parte dessa Amazônia. Então, o que seria essa Amazônia? Quando nós falamos de Amazônia Ocidental, a área de comércio, de livre comércio, a coordenação regionais da Amazônia, aqui é um mapa que mostra essa Amazônia aqui. A Amazônia é um espaço natural. Vamos entender um pouco agora a formação desse bioma e dessa geografia da Amazônia. O que é a Amazônia? O que representa a Amazônia para o mundo? Porque o mundo inteiro... Você sabia que uma das palavras... Vem aqui comigo. Uma das palavras mais faladas no mundo é Amazônia? Quando você vai medir a palavra mais falada do mundo. A Amazônia está entre as palavras mais faladas do mundo. O mundo inteiro se preocupa com a Amazônia. Por quê? A Amazônia hoje está em pé. Mas se a intensificação do desmatamento permanecer na Amazônia, nós podemos virar um grande deserto. Eu quero lembrar vocês que estudos recentes mostram que o deserto do Saara já foi uma floresta. O deserto de Atacama já foi uma floresta. E se nós observarmos, nós estamos praticamente na mesma faixa. A Terra sendo um globo, nós estaremos na mesma faixa onde fica o deserto do Saara e o deserto do Atacama. E a Amazônia, se ela começar com um processo de degradação, nossos filhos, nossos netos, não irão conhecer a Amazônia, irão conhecer um deserto. E imagine você, a Amazônia... É claro, aquela mitologia que a Amazônia era o pulmão do mundo, ela foi tirada porque nós sabemos que a floresta amazônica, ela produz oxigênio, mas ela também consome o oxigênio que ela produz. Ela não produz tanto oxigênio como as algas marinhas produzem oxigênio. Mas a Amazônia é importantíssima para o controle do clima e da chuva, do volume pluviométrico. Porque tem um estudo que são os rios voadores. Quando você olha os rios voadores, você vê a Amazônia, ela atrai a chuva do oceano. É ela que atrai a chuva do oceano. E essa chuva ela vai descendo e subindo, descendo e subindo. O suor da floresta, ali, a evaporação disso, faz com que em cima da Amazônia tenha muito mais águas do que embaixo. E essa água, ela passa pela Amazônia, ela chega até as Cordilheiras dos Andes, ela dá o contorno das Cordilheiras dos Andes e chega até o sul e o sudeste do Brasil. A sobrevivência do sul e sudeste do Brasil depende da Amazônia, por causa dessa questão dos rios voadores. Então, quanto mais floresta se tira, a temperatura aumenta, o clima aumenta, com isso aumentam as queimadas, aumentam a seca, aumentam a falta de chuva em todo o Brasil. Até enchentes são causadas com isso. Então, tem todo um contexto
da importância da Amazônia não só para o Brasil, mas para o mundo, para o clima mundial. É por isso que vários países se preocupam. E tem um fundo amazônico agora, que recentemente foi liberado novamente. Foi liberado e os países voltaram a dar aceno para o Brasil, que vão voltar a investir na Amazônia, porque a Amazônia ela é importante não só para o Brasil. A floresta amazônica é importante para o mundo. Na tela para vocês. Esse espaço natural, os terrenos de base sedimentar, são dispostos em tabuleiros que descem em direção ao rio Amazonas. Os limites ao sul correspondem ao Planalto Central. No sul da Amazônia, nós temos ali o Planalto Central. Ao norte encontra-se o Planalto das Guianas, lá ao norte, lá, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, lá próximo ali, nós temos ali o Monte Roraima, nós temos várias ao norte ali, que é o limite da Amazônia. Ao oeste situa-se os contrafortes andinos, a Cordilheira dos Andes, ali, ao oeste. E a leste os limites são o Planalto do Nordeste e o Oceano Atlântico. Você olha no Maranhão, lá o Oceano Atlântico ali. Então, tem o Oceano Atlântico, que pega o Maranhão, só que aí, quando entra no Planalto do Nordeste, o Planalto do Nordeste é impressionante. É por isso que o sertão do Nordeste não chove, porque o Planalto ele impede que essas chuvas cheguem lá. Se nós impedirmos, não tiver a Amazônia atraindo essas chuvas para cá, aqui também vira um deserto em 2 tempos. As terras de baixa altitude e muito próximas ao Equador são marcadas pela presença de clima equatorial úmido. Então, essa é a característica da Amazônia. À medida que os terrenos possuem altitudes mais elevadas, observa a mudança progressiva do clima, que no Planalto Central e no Planalto das Guianas é do tipo tropical. Então, quando chega lá, nós temos, aí vamos para a geografia, nós temos planícies e planaltos. Plano alto, olha, planalto é plano alto lá. Ou seja, nós temos montanhas, aí tem as cordilheiras, que são maiores ainda. Então, nós temos planícies e o planalto. Você sabe que quanto mais você sobe, mais frio vai ficando. E esse clima tropical aí, ele vai se modificando. É por isso que em Rondônia aqui, em Rondônia nós temos um clima aqui em Porto Velho, e lá em Vilhena tem um clima totalmente diferente daqui. Quando faz frio lá, é frio. Aqui não, já é mais ameno. Aí, quem mora aí próximo de Vilhena, nessa região de Vilhena, vê que o clima aí muda. Quando dá aquela friagem, a friagem aí é quase parecida com a do sul. E são essas mudanças dentro desse clima que nós temos. A Amazônia ela tem essa diversidade. Mas a Amazônia ela faz parte, a sua grande massa, dentro de uma planície. Ou seja, é plana. Não tem quase elevações, são poucas elevações. O Rio Madeira aqui nós temos um trecho encachoeirado, porque vai vir ali dos Parecis, influência dos Parecis. Tanto é que o trecho encachoeirado do Rio Madeira daqui até Guajará-Mirim, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Você desce aqui no Rio Madeira, numa planície, vai descendo o rio, desce o Rio Madeira abaixo até o Rio Amazonas. Vai descendo assim. Não tem grandes elevações daqui para baixo. Na tela para vocês. Por sua vez, a floresta latifoliada. O que é uma floresta latifoliada? É aquela que tem umas folhas grossas, umas folhas grandes. Hidrófilas. Hidrófilas são uma floresta que ela é úmida. Tem bastante. E perenófilas. Folhas, a floresta perenófilas, são aquelas que elas não perdem a folha quando chega o verão. Tipo como você olha o ipê. O ipê, quando o ipê está ali, o ipê não cai todas as folhas dela, aí depois nascem as flores. A maioria da floresta amazônica, ela não cai a folha. Ela fica com a folha intacta, sem
queda essas suas. Por isso que a gente olha em todo o tempo, está chovendo, está fazendo sol, está fazendo... A floresta amazônica, ela está do mesmo jeito. Porque ela se autoprotege e ali no solo fica úmido, mesmo estando no período de estiagem, que não está chovendo. Chamado por Alexandre von Humboldt de Ileia Amazônica. Von Humboldt, ele chamou essa floresta de Ileia Amazônica. É chamada Ileia. A floresta, por excelência, domina mais de 2/3 da região, sendo substituída em determinadas áreas por variações como floresta subcaducifólia e nos limites do Planalto pelo aparecimento dos campos e cerrados. São aqueles campos e cerrados que vão aparecer, que parecem feridas no meio da Amazônia. São campos e cerrados naturais. Aqui o Humaitá, próximo aqui, nós tínhamos esses campos e cerrados naturais, que aparece que são essa mistura entre a floresta tropical e essa mudança de estrutura que a floresta aparece. Os rios de grande volume, em sua maior parte, nascem nas regiões altas, apresentam regiões altas, tá? Os rios vão nascer lá nas regiões altas, como o rio Guaporé, o rio Mamoré, o rio Madeira, que é formado por esses rios, o rio Beni, que forma o rio Madeira. Todos eles, 2 nascem nessa região, um nasce no Mato Grosso e 2 nascem ali na região da Cordilheira dos Andes. E apresentam um regime misto, predominando nos afluentes da margem direita do Amazonas, as cheias em dezembro e março, enquanto os da margem esquerda, as cheias ocorrem entre maio e outubro. Gente, nós estamos na margem direita do Rio Madeira, do Rio Amazonas. O Rio Madeira fica à margem direita do Rio Amazonas. Por que eu falo do Rio Madeira? Porque a maioria dos rios que correm aqui em Rondônia, o Rio Machado, Rio Jamari, Rio Jaci, todos eles vão desaguar no Rio Madeira, todos eles formam o Rio Madeira, ajudam a formar o Rio Madeira. Mas o Rio Madeira ele é formado basicamente pelo Rio Beni, vem da Cordilheira, vem do Madre de Deus ali, se forma, vem como o Rio Beni e forma o Rio Madeira. O Rio Mamoré, que também nasce na Cordilheira dos Andes, passa ali pela Bolívia e forma o Rio Madeira, e o Rio Guaporé, que nasce ali no Mato Grosso e vem formar o Rio Madeira. O Rio Madeira ele está na margem direita do Rio Amazonas. Então, o Rio Amazonas ele desce rumo ao Oceano Atlântico. E ele tem esse período de cheia dele entre dezembro e março, que é um período... agora, aqui nós estamos no período de seca, já começou a dar uma chuvinha, já começou a mudar, apesar que o clima esse ano está totalmente atípico. Então, nós temos aí o período de cheia dele, vai encher de maio, de dezembro a março. Aí ele vai estar naquele topo dele, cheião. E tudo. Já os rios que ficam à margem esquerda do Rio Amazonas, aqueles que vêm lá de cima, formando o Rio Amazonas, eles têm o período de cheia dele entre maio e outubro. É por isso que muitas vezes a gente vê que o Rio Amazonas está cheio quando aqui está seco. A gente vai para Parintins em junho, aí a gente sai daqui do Rio Madeira, está na seca. Quando chega lá em Manaus, está cheio. Meu Deus, o que aconteceu? Choveu aqui? Não, é porque há um processo diferente de vazante e cheia do rio. São processos diferentes. Tá certo? Só para vocês entenderem isso aí. Vocês precisam compreender isso aí. Se você andar aqui de uma região, você sai de uma região para outra, aqui o rio está seco, lá o rio está cheio, aqui o rio está cheio, lá o rio está seco. São questões de estações diferentes. Na tela para vocês, voltando aí. Aí nós temos, na planície, esses rios se transformam em grandes caminhos de água. São grandes estradas, gente, grandes caminhos de água.
A bacia amazônica ela é formada por grandes caminhos de água. Constitui-se o meio natural de penetração dos colonizadores. Os colonizadores eles vão utilizar esses rios para penetrar e fazer o processo de... Na aula passada nós estávamos falando sobre isso. Olha aqui, a gente olha o rio, a gente pensa que o rio ele corre reto. A gente pensa que ele vai correndo reto, mas o rio ele vem aqui, aí ele faz uma curva, volta quase para o mesmo caminho que ele veio, depois ele vai embora, faz outra curva, se divide aqui, lá na frente ele se encontra novamente, e assim vai formando o rio. Se você olhar, vai no Google Maps e tentem olhar o Rio Madeira de cima. Tentem olhar o rio aí próximo de vocês no Google Maps. Tentem olhar o rio que passa aí na cidade de vocês. E vocês vão se encantar de ver essas curvas. Navegação, então... Por isso que o interessante é... Eu faço navegação no Rio Madeira, né? Então, você para economizar gasolina, se você está aqui, ó, você não pode combustível, você não pode seguir a margem do rio. Quando você está navegando aqui, ó, para você economizar, você tem que sair daqui e você tem que mirar essa ponta. Aí você sai dessa ponta e mira essa outra ponta. Sai dessa ponta aqui e mira essa outra ponta, porque se você for fazer isso aqui, ó, vai-se embora o seu combustível. Aí você faz daqui, quando você chega aqui, você também não vai fazendo essa margem, você mira essa outra ponta. Você vai basicamente atravessando o rio, assim, ó, para fazer, quando você está pilotando a voadeira, você vai fazendo isso aqui para ir economizando combustível, tentando fazer o máximo de linha reta possível. Que aí você não faz toda, acompanha essa curva do rio, senão você gasta mais combustível. Inserida na região amazônica estão as sub-regiões do Vale do Guaporé e Madeira. As extensões guaporeanas abrangem terras hoje pertencentes ao Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, prosseguindo um total de 90 afluentes. 90 afluentes. Nós temos aí. 90 afluentes. Vale do Guaporé e Madeira. Não são poucos rios, é por isso que eu digo, o rio que passa aí com vocês, ou ele deságua no Guaporé, ou ele deságua no Rio Madeira. Todos. Eles podem até desaguar num secundário e depois ele desaguar no Guaporé. Porque o Rio Guaporé é um dos rios que forma o Rio Madeira. Então, automaticamente, toda a água vai vir para o Rio Madeira, que passa em Rondônia. O meio físico do Vale do Guaporé é notável. O relevo da região é constituído de uma extensa base sedimentar, na qual destaca-se as serras do Parecis, olha aí, ó, para quem mora aí nessa região, e Pacás Novos. Dentro dessas serras que fica aí o Pico do Tracuá, que é o pico mais alto do estado de Rondônia, o Pico do Tracuá. Tem até um programa que está no YouTube aí, Trilhando a História, que fizeram uma expedição ao Pico do Tracuá lá. O professor Alex Paletó, que tem um programa Trilhando a História, ele vai ao Pico do Tracuá e ele aí na Serra dos Parecis, Pacás Novos. Paralelamente, as chapadas do Vale do Rio Guaporé possuem uma topografia de rara beleza, marcada pela presença de planícies onduladas e alagadiças, onde se multiplicam as praias e areias muito finas e brancas. Alunos, a maioria de vocês não conhece as praias do Rio Guaporé. Tenho certeza disso. Nós estamos aqui falando com os 52 municípios do estado de Rondônia. Mas é uma maravilha. Você sabe que é você andar com a água no meio da cintura, da margem até quase o meio do Rio Guaporé, e aquela praia limpa, maravilhosa, água cristalina, na seca. Tem um festival na Praia de Curralinho, ali no Vale do Guaporé. São maravilhosos. Nós temos os quelônios da Amazônia, nós temos as tartarugas que desovam ali naquela região. É maravilhoso, muito bom, muito bom.
viver ali aquele clima do Rio Guaporé. Muito lindo o Rio Guaporé. Só que o Rio Guaporé ele é navegável num trecho. Lá na sua nascente tem várias cachoeiras que não deixam navegável. Volta aí na tela para vocês. O Rio Guaporé, que nasce na extremidade setentrional da Serra dos Parecis, lá em Mato Grosso. Então, o Rio Guaporé ele nasce na Serra dos Parecis. Assim mesmo como o Rio Candeias, nasce na Serra dos Parecis, forma uma subbacia hidrográfica que se integra à grande bacia amazônica através da união do Guaporé com o Mamoré, quando ele se une. O Guaporé se une com o Mamoré. Aí esses dois vão se unir com o Rio Beni, que é um dos formadores do Rio Madeira, um grande afluente do Rio Amazonas da margem direita. Então, o Rio Madeira que fica aqui, ó. Vem o Guaporé daqui, vem o Mamoré daqui, se forma o Rio Madeira. Vem o Rio Beni, entra aqui, forma o Rio Madeira vai e deságua no Rio Amazonas, fica na margem direita. E o Rio Amazonas vai para o Oceano Atlântico, deságua no Oceano Atlântico. É uma viagem, são águas e águas que passam aqui. Vamos lá ver o mapa aqui, ó. Nasce em uma altitude de 1.800 metros. Nasce alto. O Guaporé tem um curso total de 1.716 quilômetros, sendo que desse total, 1.500 quilômetros são plenamente navegáveis. Só que, professor, e esses 216 quilômetros não são navegáveis? Olha aqui, ó. Essa região aqui, é por isso que ele não se encontra, não se dá totalmente o encontro para ele ir para a Bacia do Prata, aqui, do Rio Paraguai, porque senão ele daria, porque o Guaporé está aqui, ó. Olha aqui o Guaporé. E tem um trecho que não é navegável. E ele nasce aqui na Serra dos Parecis, ele vai nascer aqui, ó. Jurema, olha aqui, ó. Aqui é a nascente do Rio Guaporé. Tá vendo? Perto de onde é Vila Bela da Santíssima Trindade. Nascente aí do Rio Guaporé. Capitania do Mato Grosso. Tinha a Capitania do Mato Grosso, que é um mapa do Brasil. Aí nasce o Rio Guaporé. Aí ele vai lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Aí nós temos Pimenteira, nós temos Costa Marques. Aqui vai passar por Costa Marques. Aí ele desce o Guaporé. Aí ele se junta com o rio Mamoré aqui, ó. O rio Beni vai se encontrar mais aqui embaixo. E aqui começa a formar o Rio Madeira. Rio Mamoré, Guaporé. Aí forma o Rio Madeira. Aí aqui se forma o Rio Madeira. E o Rio Madeira desce para o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas vai descer para o Oceano Atlântico aqui. Só para vocês terem uma ideia desses rios que cortam aí a região. Em sua nascente, o minério de ferro é tão comum que cobre sua água de vermelho. O Alto Guaporé é marcado pela presença de inúmeras cachoeiras. Olha aí, porque não deixa ele todo navegável? Porque tem um monte de cachoeira. O que inviabilizou o seu total conhecimento até o ano de 1789. A parte navegável vai da Foz até a confluência com o Rio Alegre, margem esquerda do rio. O clima da região é do tipo quente e úmido, sofrendo variações em função da altitude. As poucas alterações de temperatura ocorrem no mês de junho, e julho e agosto, e recebem o nome de friagem. É o período que faz a friagem aqui, né? Na nossa região. Principalmente no mês de junho e julho aqui, ó. Mês de agosto vem um temporal, a friagem junto com o temporal, que é perigoso. Agosto e setembro aqui tem uns temporais fortes aqui nessa região. Na região de baixa altitude da planície do Guaporé, ocorrem as temperaturas mais elevadas, com média de 20 graus Celsius e máxima superior a 40 graus. É quente pra caramba. Nas Chapadas, a média térmica fica entre 24 e 36. Já é um pouco mais amena, né? Olha aí, ó. Vamos. Serra do Pacás aí, ó.
nessa região que fica o Pico do Tracuá, ponto mais alto do estado de Rondônia. Durante o fenômeno de friagem lá, quando está aquele frio gostoso, aquela friagem, que você se encaba todinho, as massas frias de anticiclones antárticos, oriundo da Patagônia, pode provocar queda súbita de temperatura que pode chegar até 12 graus a 0 graus, mantendo-se assim por alguns dias. Tem a questão do El Niño, essa friagem que vem da Patagônia, aí, oriundo da Patagônia, ela pode causar esse frio muito forte aqui, dentro dessa região, desse fenômeno de friagem. O relevo do Vale do Rio Madeira, agora já o Vale do Rio Madeira, aqui para a planície amazônica, encontro setorial do Planalto Brasileiro, Pacás Novos, aqui, ó, olha aqui, ó, a Serra de Pacás Novos, a Chapada dos Parecis, então pega toda essa região aqui. Rondônia tem bastante trecho elevado, então aqui onde é Porto Velho, por isso que a gente não sente muito, mas aqui onde é Porto Velho, até indo para o Acre, nós fazemos parte da planície amazônica. Nós não temos tanto contato, nós vamos ter contato mais aqui próximo de Guajará-Mirim, aonde já entra na Serra dos Pacás Novos. O Vale do Guaporé também passa por uma planície, só que chega aqui, nós temos o trecho elevado do Vale do Guaporé. E isso causou essa enchente aí, ó. Enchente de 2014. Aqui pegando o Madeira, pegando o Mamoré e o Guaporé. Principalmente o Madeira. O Madeira foi mais sofrido, porque a enchente começou lá na Cordilheira dos Andes e foi trazida para cá, devido aos rios voadores, que eu falei para vocês ainda agora. O Vale do Alto Madeira possui um relevo mais acidentado. A partir da cachoeira de Santo Antônio, do Rio Madeira, que hoje fica a hidrelétrica do Rio Madeira, elevam-se até atingir a encosta das Serras dos Pacás Novos e Parecis, lá em Guajará-Mirim, que é a nossa última cachoeira do Rio Madeira, que é a cachoeira de Guajará-Mirim. E o clima? O clima do tipo subtropical é marcado por altas temperaturas e índice de pluviométrico superior a 2.000 milímetros anuais. A vegetação apresenta uma formação típica de floresta equatorial perennifólias, aquelas que nunca caem as folhas totalmente, subcaducárias e latifoliadas. Então, nós temos essa estrutura do Rio Madeira. O Rio Madeira, hoje, encerrando aqui nossa aula, é interessante nós observarmos o Rio Madeira que ele passa por grande parte dele de uma planície. É um rio que tem uma correnteza muito forte. Essa correnteza forte do Rio Madeira, sendo um dos rios de maiores correntezas do mundo, levou à construção de 2 hidrelétricas. Está se estudando uma terceira hidrelétrica a ser construída. Essas 2 hidrelétricas, elas utilizam a força da correnteza para gerar energia, não precisando ter aquela grande queda. É por isso que formou-se lagos, mas não tão grandes como o lago de Itaipu, que teve que alagar mais, como Samuel, que teve que alagar mais. E assim se forma a estrutura do Rio Madeira e do Guaporé, dentro dessa geografia, dessa biologia e dessa história que foi a aula de hoje. A gente volta para fazer a correção, a revisão e a atividade com vocês. Até lá.